Você já se perguntou o que aconteceria se um novo Papa resolvesse reverter anos de decisões que causaram divisão, confusão e até escândalo dentro da Igreja? E se eu te dissesse que esse dia chegou, que agora temos um Papa disposto a enfrentar as heranças mais polêmicas do pontificado anterior, e está fazendo exatamente aquilo que muitos católicos rezaram por anos para acontecer? O nome dele ecoa hoje em todo o mundo católico. Papa Leão XIV. Ele não apenas assumiu o trono de Pedro com coragem, ele começou o seu pontificado de forma bombástica, anulando decisões-chave tomadas por Francisco. Decisões que marcaram profundamente a vida litúrgica, pastoral e doutrinária da Igreja. Estamos diante de um momento histórico, um divisor de águas, uma virada que pode impactar a fé de milhões de fiéis em todo o mundo. Mas o que exatamente o Papa Leão XIV anulou? Quais documentos foram revogados? Que consequências essas mudanças terão para você, para a sua paróquia e para o futuro? E neste vídeo, vamos revelar os bastidores dessas decisões, os documentos envolvidos, a reação dos bispos, a fúria da mídia progressista e o impacto que tudo isso já está causando no mundo católico. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode reacender a sua esperança na Igreja e restaurar a fé de muitos que estavam perdendo a confiança. Se você é daqueles que sempre acreditou que um dia a tradição voltaria a ocupar o lugar de honra, esse vídeo é para você. Que Deus nos abençoe. Desde o momento em que o novo Papa foi anunciado ao mundo, com o nome de Leão XIV, um sentimento diferente percorreu os corações dos fiéis, em muitas paróquias, nas casas simples das periferias, e até nos corredores silenciosos de mosteiros antigos. As conversas começaram a mudar de tom. Havia quem chorasse de emoção. Havia quem ficasse em silêncio, tentando entender o que viria a partir dali. Havia também quem sentisse um frio na alma, como se pressentisse que tempos de provação estavam por começar. Aquele nome, Leão XIV, carregava em si um peso histórico. Não era um nome escolhido por acaso. Era uma declaração, de firmeza, de clareza doutrinária e de um retorno às verdades que tantos acreditavam estarem se perdendo ao longo dos anos. As primeiras palavras do novo Papa ecoaram pelo mundo com força e simplicidade. Não havia espaço para ambiguidade. Sua voz era serena, mas firme. As frases curtas, mas cheias de sentido. Era como se o Espírito Santo, de forma silenciosa e ao mesmo tempo poderosa, estivesse preparando um novo caminho para a Igreja. Entre os fiéis, muitos começaram a recordar os anos anteriores. Foram tempos de confusão para alguns, de esperança para outros. Mudanças pastorais, novos documentos, discursos que por vezes pareciam distantes da tradição. Em muitos corações havia a dúvida: estávamos caminhando na direção certa? Quem sentisse um alívio quase imediato ao ouvir o nome Leão XIV, era como se uma tempestade de incertezas começasse a dar lugar a um novo amanhecer. Mas a alegria de uns contrastava com a apreensão de outros. As conversas entre os católicos, nas redes sociais, nas sacrístias e nos cafés paroquiais, ficaram mais intensas. Uns falavam em restauração, outros temiam um possível retrocesso. Sacerdotes começavam a rever suas homilias. Religiosos refletiam sobre os rumos das suas missões. Leigos que há tempo se afastaram da vida sacramental sentiam um convite silencioso para voltar. Por outro lado, alguns sentiam medo de que as portas que antes pareciam mais abertas, agora se fechassem. Mães de família rezavam com mais fervor pelo futuro da Igreja. Jovens inquietos procuravam respostas. Grupos de oração se reuniam para discutir as primeiras declarações do novo pontífice. Havia um misto de expectativa, ansiedade e esperança no ar. Em muitas dioceses, bispos reuniam seus presbíteros para analisar os possíveis desdobramentos. Já se falava em mudanças nas orientações litúrgicas, na reorganização de algumas comissões pastorais e, talvez, na revisão de documentos recentes. A impressão que se tinha era de que algo grande estava para acontecer. Não apenas nas estruturas administrativas da Igreja, mas na vida espiritual de cada fiel. O coração de muitos começou a se inquietar. Como lidar com tudo aquilo? Como acolher as novas diretrizes? Como permanecer fiel em meio a tantas opiniões divididas? Era um tempo de perguntas, um tempo de exame de consciência, um tempo de retorno à oração sincera, ao joelho dobrado, ao silêncio diante do sacrário. Enquanto os dias avançavam e as primeiras decisões de Leão XIV começavam a ser anunciadas, o clima espiritual
ia se transformando. Havia quem começasse a revisar os próprios posicionamentos. Quem reabrisse o catecismo, quem retomasse o hábito de rezar o terço, quem buscasse novamente o confessionário. Era como se a igreja estivesse sendo suavemente sacudida por uma voz que dizia: levantem-se, é hora de voltar ao essencial. E no fundo da alma, muitos já sabiam. Aquele pontificado não seria apenas mais um, seria um divisor de águas. A notícia começou a circular de forma discreta, primeiro em pequenos sites católicos, depois em blogs e grupos de oração. Logo, ganhou as manchetes dos grandes jornais internacionais. O Vaticano havia emitido um novo decreto, e para muitos, absolutamente surpreendente. O conteúdo era claro. O Papa Leão XIV estava oficialmente anulando uma série de decisões pastorais e disciplinares tomadas durante o pontificado anterior. Entre elas, algumas que haviam gerado fortes debates dentro da igreja. Questões litúrgicas, normas sobre a participação dos divorciados e recasados na Eucaristia, orientações sobre bênçãos a casais em situações irregulares, além de diretrizes sobre certos ministérios laicais. O título do documento parecia um chamado à responsabilidade doutrinal ad ecclesiae integritatem, pela integridade da igreja. O decreto foi lido em latim, como manda a tradição, durante uma coletiva no Vaticano. A tradução oficial chegou aos sites católicos. Poucas horas depois, as palavras do Papa eram firmes, mas carregadas de um tom pastoral. A caridade nunca pode contradizer a verdade. Em nome da fidelidade a Cristo e à missão que me foi confiada, declaro revogadas as orientações que, por sua ambiguidade, trouxeram confusão aos fiéis e abriram caminho para interpretações contrárias ao magistério perene da Igreja. A reação foi imediata. Nas redes sociais, os defensores da tradição vibraram. Era como se uma esperança adormecida tivesse sido despertada com força. Muitos começaram a compartilhar trechos do decreto com entusiasmo. Graças a Deus, voltamos ao caminho certo, diziam uns. Enfim, um Papa que fala com clareza, comemoravam outros. Em contrapartida, houve quem reagisse com indignação. Grupos progressistas criticaram duramente a decisão. Chamaram de retrocesso, de ataque à sinodalidade, de gesto autoritário. Alguns teólogos conhecidos pela mídia deram entrevistas urgentes, declarando preocupação com o futuro da pastoral da igreja. Sacerdotes que, nos últimos anos, tinham se acostumado com uma abordagem mais flexível, sentiram o peso da mudança. Aqueles que haviam permitido certas práticas agora se perguntavam como reorganizar a pastoral local. Missas previamente adaptadas às novas diretrizes teriam que ser revistas. Comunidades inteiras que viviam sob uma nova forma de acolhimento sentiram o impacto como um choque. Em diversas dioceses, padres ligavam uns para os outros, trocando mensagens com expressões como: "Você viu isso? Já leu o decreto? O que vamos fazer no próximo domingo?" Nos grupos de leigos, as conversas se acaloraram. Uns agradeciam por finalmente haver uma correção de rumo. Outros lamentavam pela dor que essa decisão causaria em pessoas que se sentiam acolhidas pelas orientações anteriores. Em muitas capelas de adoração, as velas ardiam diante do Santíssimo Sacramento. Fiéis em silêncio, com os olhos marejados, tentavam encontrar respostas. Rezavam por sabedoria, por fidelidade, por discernimento. Em algumas casas, lágrimas escorriam discretamente. Havia mães preocupadas com os filhos que voltariam a se sentir excluídos. Havia jovens tentando entender o motivo de tamanha mudança. Havia idosos agradecendo por verem a igreja reafirmar a verdade antes do fim de suas vidas. Entre os bispos, o clima era de divisão. Uns enviaram comunicados de apoio total ao Papa Leão XIV. Outros preferiram o silêncio. Alguns poucos, mais ousados, emitiram notas de preocupação, pedindo tempo para assimilar a decisão. Nas redações dos grandes veículos de comunicação, jornalistas corriam para produzir análises. Reportagens especiais começaram a ser gravadas. Debates ao vivo ocuparam os principais canais de TV. A mídia secular, acostumada a elogiar o discurso inclusivo dos anos anteriores, agora reagia com críticas duras, acusando o novo Papa de ser um conservador inflexível. No meio de tudo isso, o mundo católico parecia suspenso entre o alívio e o temor. Era um daqueles momentos raros na história da Igreja, um verdadeiro terremoto espiritual. O tipo de evento que separa as opiniões, que obriga todos a olhar para dentro de si e perguntar: e agora? Como eu devo reagir? Em paróquias ao redor do mundo,
Missas foram celebradas em ação de graças. Em outras, houve silêncio desconfortável. A igreja, mais uma vez, estava em ebulição. E para muitos, aquela decisão marcava o início de um tempo de provação e também de purificação. A primeira grande medida de Papa Leão XIV havia sido tomada, e dali em diante, nada mais seria como antes. O decreto mal havia sido divulgado e já se espalhava como fogo em palha seca, do norte a sul, de pequenas capelas rurais até grandes catedrais nas metrópoles. Os católicos começaram a perceber algo muito maior estava acontecendo. Não era apenas mais um documento papal. Não era uma simples alteração administrativa. Era uma verdadeira guinada espiritual. Uma correção de rota. Um chamado claro. Voltar às raízes. Havia um misto de espanto e alívio. Por anos, muitos sentiram que a doutrina havia sido deixada de lado em nome de um discurso de acolhimento mal compreendido. A confusão parecia ter tomado conta de tudo, da catequese, da liturgia, das homilias e até das confissões. Agora, diante da decisão de Leão XIV, uma verdade antiga começava a emergir com força. A igreja não existe para agradar ao mundo, mas para conduzir almas à salvação. Nas homilias do domingo seguinte, os padres que sempre guardaram no coração a fidelidade à tradição, mesmo em silêncio, voltaram a pregar com coragem. Falavam da beleza da verdade, da alegria de viver os mandamentos, da necessidade da conversão verdadeira. As missas ganharam um novo tom. Mais reverência, mais excelência, mais adoricol nas casas simples dos fiéis. Muitos reencontraram a vontade de abrir o catecismo, de rezar o terço em família, de buscar os sacramentos com espírito de arrependimento. Mães que há anos rezavam pelos filhos afastados, sentiram que a esperança renascia. Homens que antes frequentavam a missa por obrigação, agora se emocionavam ao ouvir o evangelho ser proclamado com clareza e sem ambiguidades nas redes sociais. Enquanto alguns criticavam com fúria as decisões do Papa, outros celebravam com lágrimas nos olhos. Grupos de estudo começaram a se formar. Velhos exemplares da doutrina social da Igreja e da liturgia tridentina voltaram a circular entre os jovens, sedentos de conhecer o que antes lhes havia sido negado ou escondido. Seminaristas que carregavam no peito o desejo de um sacerdócio fiel, a tradição Senarum, sei fortalece-dos. Agora, podiam olhar para o futuro com a certeza de que a barca de Pedro estava sendo reconduzida ao porto seguro da doutrina perene. O medo de parecerem ultrapassados ou intransigentes foi substituído por uma nova coragem, a de serem autênticos, pastores segundo o coração de Cristo. Em muitas dioceses, bispos começaram a organizar retiros de aprofundamento na doutrina. Os confessionários antes vazios voltaram a ter longas filas. A busca pela confissão sacramental aumentou de forma visível. Padres que por anos deixaram de falar sobre pecado mortal, inferno ou necessidade de arrependimento, agora encontravam força para ensinar novamente tudo aquilo que a Igreja sempre proclamou. Havia sim sofrimento. Não se pode negar. Havia quem chorasse, sentindo-se incompreendido ou até rejeitado. Mas até nesse sofrimento havia um convite de Deus. O convite à conversão. Um chamado pessoal e intransferível para rever atitudes, abandonar pecados e buscar a santidade com seriedade. O mundo reagiu como sempre reage diante da verdade. Com escândalo, com zombaria, com acusações. Manchetes de jornais falavam em retrocesso, conservadorismo excessivo, fechamento ao diálogo. Mas dentro da igreja, no silêncio das orações noturnas, muitos sentiam que a graça estava agindo. Era como se o Espírito Santo, depodo a nós, de confusão, estivesse limpando o templo novamente. Como se Cristo, mais uma vez, estivesse derrubando as mesas dos mercadores e recolocando a casa do Pai em ordem. Nas comunidades mais simples, a fé popular se renovava. Nas paróquias urbanas, os grupos de jovens se reuniam para estudar os documentos antigos, que agora voltavam a ter valor. Em mosteiros e conventos, sinos tocaram mais fortes no dia da publicação do decreto, como um sinal de júbilo discreto, mas profundo. O que para alguns parecia um golpe duro, para muitos foi um presente inesperado. O retorno à identidade católica, à clareza doutrinal, ao amor sem máscaras pela verdade de Cristo. A sensação era clara. Não era o início de um tempo de opressão, mas o início de um tempo de purificação. Uma nova primavera espiritual começava a despontar no horizonte. Os dias que seguiram foram de silêncio para uns,
de oração intensa para outros. Era como se cada alma tivesse sido empurrada para dentro de si mesma, obrigada a olhar com honestidade para o próprio estado espiritual. Havia sim quem resistisse, quem murmurasse em segredo, quem se deixasse dominar pela indignação. Mas, ao mesmo tempo, crescia entre os fiéis um sentimento quase esquecido, o desejo sincero de voltar a Deus, custasse o que custasse. Muitos começaram a revisitar suas próprias histórias. Homens que há anos viviam afastados da confissão sentiram o impulso de procurar um sacerdote. Mulheres que tinham se acostumado a uma fé morna, marcada apenas por sentimentalismos, agora voltavam os olhos para os mandamentos com um novo respeito. Jovens que até então viam a doutrina como algo opressor, começaram a enxergá-la como um farol que os libertaria da escravidão interior. Os confessionários, antes ignorados, agora se tornavam lugares de lágrimas. Lágrimas de arrependimento, de vergonha, de alívio e principalmente de esperança. Nas homilias, os padres mais atentos começaram a tocar em temas que antes evitavam: o perigo do pecado mortal, a realidade do inferno, a necessidade de conversão diária. O medo de ofender ou de perder seguidores foi aos poucos sendo substituído pela coragem de dizer a verdade, em nome da salvação das almas. Pessoas que antes justificavam seus próprios erros com discursos de inclusão mal compreendida, agora começavam a reconhecer suas faltas. Aquilo que por anos foi chamado de excesso de misericórdia sem conversão, finalmente dava lugar a um novo olhar. O olhar da alma que deseja recomeçar de forma verdadeira, com humildade diante de Deus. Eram pequenos sinais, mas eram sinais inegáveis. Jovens voltando a usar o escapulário, casais buscando a regularização de seus matrimônios, catequistas revendo os conteúdos das formações, pais de família voltando a rezar o terço com os filhos, grupos de adoração eucarística crescendo em número de participantes. O efeito das decisões de Papa Leão XIV não era apenas administrativo, era espiritual profundo, quase como um chamado interior, que muitos haviam esquecido como era. Aquele que durante anos se alimentou apenas de homilias suaves agora começava a sentir fome de doutrina sólida. Aquele que por comodismo havia abandonado a missa dominical, agora se via constrangido interiormente a voltar para os bancos da igreja. E mesmo aqueles que ainda resistiam, começaram a perceber que a maré havia mudado, que a igreja agora pedia não apenas presença física, mas mudança de vida. O próprio ambiente litúrgico começou a mudar. As músicas nas celebrações ganharam um tom mais reverente. As vestes litúrgicas voltaram a seguir as cores e normas com mais rigor. O silêncio antes da comunhão foi mais respeitado. A postura dos fiéis durante a consagração tornou-se mais recolhida, mais solene. Para muitos, tudo aquilo parecia um reencontro com a própria essência católica, como um filho que, depois de anos fora de casa, encontra as portas abertas, mas ouve do pai: seja bem-vindo, mas lembre-se, nesta casa há regras, há verdade, há um caminho, e ele é estreito, mas leva à vida eterna. E então, em meio a tudo isso, começou a nascer algo ainda mais forte: o desejo de reparar os anos de indiferença, de confusão e de afastamento. Iniciativas de adoração perpétua começaram a surgir. Movimentos de penitência pública foram organizados. Grupos de estudo do catecismo floresceram em lugares onde antes só se falava de acolhimento emocional. Uma nova geração de fiéis começou a se levantar. Uma geração que não queria apenas um discurso agradável, mas a verdade que salva. O tempo de neutralidade havia acabado. O chamado de Deus estava claro. Agora era o momento de decidir: continuar no caminho da autojustificação ou dar o passo rumo à conversão verdadeira. Muitos entenderam o recado e começaram a mudar. Foi durante uma manhã de quarta-feira, na tradicional audiência geral na Praça de São Pedro, que as palavras de Papa Leão XIV atravessaram fronteiras, línguas e corações. Milhares estavam reunidos, muitos pela curiosidade de ver de perto o novo pontífice, outros com um coração dividido. Ainda tentavam entender os rumos que a igreja estava tomando. Ele apareceu com seu olhar sereno, mas firme, a expressão de quem carrega um peso, mas não recua. Quando começou a falar, o silêncio tomou conta da praça, e as palavras que saíram de sua boca ecoariam por semanas nos confessionários, nos grupos de oração e nas conversas de famílias inteiras. Meus filhos, a caridade não pode existir sem a verdade.
A misericórdia não pode ser separada da conversão. Não há verdadeira paz sem fidelidade ao Evangelho. E não há salvação sem arrependimento. Aquelas frases, ditas com calma e profunda convicção, foram como um golpe suave e certeiro na alma de quem escutava. Ele não falava como um juiz distante, mas como um pai que ama seus filhos e que, justamente por amor, não pode permitir que continuem no erro. Em sua catequese, recordou os ensinamentos de Cristo sobre o pecado e a necessidade de mudar de vida. Falou do filho pródigo, mas desta vez com ênfase na decisão de voltar para a casa do pai. Não romantizou a queda, nem minimizou as consequências do afastamento de Deus. As câmeras de todo o mundo registraram cada palavra. As redes sociais transbordaram com trechos da homilia. Sites católicos reproduziram os principais pontos da catequese. O vídeo completo viralizou em questão de horas. Não era um discurso longo, mas era denso, profundo, dolorosamente verdadeiro. Por onde passava, Papa Leão XIV mantinha o mesmo tom, visitando comunidades, recebendo bispos, dialogando com seminaristas. Sua mensagem era uma só: voltem ao Evangelho autêntico, sejam fiéis ao depósito da fé. Não tenham medo da verdade, porque é ela que vos libertará. Bispos começaram a reler os documentos que por anos pareciam ter flexibilizado pontos fundamentais da doutrina. Teólogos retomaram debates há muito evitados. Catequistas começaram a adaptar seus materiais, buscando maior fidelidade ao magistério. Em algumas dioceses, cartas pastorais foram enviadas aos fiéis, orientando-os a buscar formação doutrinal sólida. Nas missas, os padres começaram a citar com frequência os discursos de Leão XIV, lendo trechos de suas catequeses, encíclicas e alocuções nas comunidades paroquiais. Pequenos grupos de estudo sobre os documentos do novo Papa começaram a surgir. Jovens e adultos se reuniam para entender melhor o que significava viver uma fé autêntica, sem concessões ao mundo. Até mesmo os mais afastados sentiram o impacto. Pessoas que há muito haviam deixado a igreja começaram a assistir, ainda que de longe, às transmissões das audiências papais. O tom pastoral, mas sem concessões, despertava a consciência adormecida de muitos. E então, algo ainda mais profundo começou a acontecer. Um novo desejo de santidade. Movidos pelas palavras de Leão XIV, muitos começaram a buscar direção espiritual. Perguntavam aos seus padres: o que eu preciso mudar? Como posso voltar ao estado de graça? Quais passos devo dar para corrigir minha vida? As livrarias católicas registraram aumento na procura por livros de doutrina, moral e espiritualidade clássica. Obras de santos como Santo Afonso de Ligório, São Francisco de Sales e Santa Teresa de Ávila voltaram a ser lidas com avidez. Era um verdadeiro despertar espiritual. Papa Leão XIV não oferecia um caminho fácil. Suas palavras não eram de agradar a todos, mas o que ele oferecia era muito mais precioso: o caminho da salvação, da conversão verdadeira e da amizade com Deus. Em cada nova aparição pública, em cada novo documento, em cada nova homilia, a mensagem era reforçada: a porta da misericórdia está aberta, mas o caminho até ela exige arrependimento sincero e decisão de mudar de vida. Para muitos, ouvir o Papa falar não era apenas uma experiência intelectual, era uma experiência espiritual, uma confrontação com a verdade, um convite à conversão. E foi assim que, em silêncio, sem alardes, mas com profunda determinação, uma verdadeira reforma espiritual começou a acontecer dentro dos corações. Uma volta às origens da fé, um reencontro com a essência do catolicismo. As palavras de Leão XIV se transformaram em eco dentro das consciências. Não tenhas medo da verdade. Ela é dura, mas ela salva. As palavras de Papa Leão XIV continuavam a ecoar nas mentes e nos corações. O chamado à conversão havia sido feito de forma clara, sem rodeios. Mas, como sempre acontece quando a verdade é proclamada com força, o combate espiritual se intensificou. Muitos sentiram pela primeira vez em anos o peso real da própria consciência. Aquilo que antes era relativizado com justificativas, desculpas e argumentos modernos, agora se tornava impossível de ignorar. Era como se as máscaras caíssem uma a uma, deixando exposta a realidade nua e crua. Pecados antigos não confessados, escolhas erradas justificadas por discursos de conveniência, omissões disfarçadas de prudência pastoral nas madrugadas, insones. O coração de muitos fiéis
era tomado por pensamentos inquietantes. Surgiam lembranças de confissões mal feitas, de sacramentos recebidos em estado de pecado, de anos afastados da oração sincera. A luta interior era real. Havia quem sentisse vergonha, havia quem experimentasse medo. Havia também aqueles que, mesmo percebendo o próprio estado de alma, tentavam resistir, agarrando-se a antigas justificativas. Deus entende meu caso. Os tempos mudaram. Isso é só uma fase. Logo tudo volta ao normal. Mas, no fundo, uma voz interior dizia: não, nada mais será como antes. As tentações começaram a se multiplicar. Para alguns veio o desejo de abandonar a igreja de vez, de buscar refúgio em outras comunidades onde a verdade fosse menos exigente. Outros passaram a criticar abertamente o Papa, rotulando-o de retrógrado, de insensível, de ultrapassado. Redes sociais se tornaram terreno fértil para a disseminação do desânimo. Vídeos, textos e artigos atacavam as decisões de Leão XIV com fúria. As palavras mais comuns eram retrocesso, intolerância, volta ao passado. Mas havia também outro tipo de conflito, o mais silencioso de todos, aquele que acontecia dentro da alma. Era o drama de quem sabia que precisava mudar, mas ainda não conseguia dar o passo. O peso do orgulho, do comodismo, da teimosia, o medo de ser rejeitado por amigos, de enfrentar críticas, de romper com uma vida de facilidades espirituais. Alguns padres, Senna Ramsay, paralisados por anos, haviam suavizado suas homilias para não. Agora, diante do novo contexto Senna Ramsay, obrigados a escolher entre a fidelidade ao Papa e a aprovação de suas comunidades locais, em suas orações privadas, lágrimas escorriam pelo rosto. Pediam coragem para não trair a verdade. Religiosos e religiosas, que haviam assumido posturas mais flexíveis, começaram a revisar suas próprias escolhas. Uns encontraram força para recomeçar. Outros, ainda presos ao orgulho, resistiam, alimentando críticas veladas e discursos de oposição disfarçada de prudência pastoral. Entre os leigos, o conflito era igualmente profundo. Muitos começaram a se perguntar: como pude viver tanto tempo enganando a mim mesmo? Será que ainda há tempo de recomeçar? E se eu fracassar de novo? O inimigo espiritual não perdeu a oportunidade. Semeou desânimo, medo e confusão. Insinuou que era tarde demais, que a igreja estava sendo injusta, que o Papa estava errado. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo soprava com força. As palavras de Leão XIV voltavam à memória de muitos, como um raio de luz em meio à tempestade. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela exige arrependimento sincero. Não temam voltar. Não adiem a conversão. Essa batalha invisível se estendeu por semanas. Para alguns, foi um tempo de lágrimas amargas. Para outros, um período de reclusão interior. Um convite silencioso à penitência, ao jejum, à oração prolongada diante do Santíssimo, enquanto o mundo seguia sua rotina. No interior da igreja, milhares de almas travavam o combate mais importante de suas vidas. O combate pela própria salvação. E foi nesse cenário de luta interior, de quedas e pequenos recomeços, que muitos começaram a entender: o caminho da verdade é exigente, mas é também o único que conduz à paz verdadeira. A semente da conversão estava lançada. Agora, era o momento de escolher entre continuar na resistência, ou dar o passo definitivo rumo à graça. O tempo da dúvida e da resistência estava chegando ao fim. Depois de semanas de conflitos interiores, lágrimas escondidas e orações sussurradas nas madrugadas, chegava o momento de tomar decisões concretas. A prova final havia chegado para muitos corações. As mudanças propostas por Papa Leão XIV não eram apenas teóricas. Elas exigiam ação, exigiam postura, exigiam escolhas claras. Em paróquias espalhadas pelo mundo, os efeitos começaram a aparecer de forma visível. Casais em situação irregular, que durante anos haviam postergado a busca pela regularização matrimonial, agora marcavam encontros com os párocos, dispostos a iniciar o processo de nulidade ou a viver a castidade até que sua situação fosse resolvida. Sacerdotes que por muito tempo haviam se omitido, agora subiam ao púlpito com uma coragem renovada. As homilias, antes carregadas de generalidades e frases suaves, agora traziam o peso da verdade, chamados à conversão alerta contra o pecado, convites ao arrependimento sincero. Havia também aqueles que foram duramente provados em sua fé.
Pessoas que, ao decidirem obedecer às novas orientações da igreja, sofreram rejeição dentro da própria família. Mães que ouviram críticas dos filhos, jovens que foram ridicularizados pelos amigos, até mesmo catequistas que perderam cargos em suas paróquias por defenderem a fidelidade à nova direção dada por Roma. Mas, apesar da dor, algo extraordinário começou a acontecer. As almas encontravam paz. Aquela paz que não depende da aprovação dos homens. Aquela paz que nasce da consciência limpa, do coração reconciliado com Deus, da certeza de estar no caminho certo. Nas comunidades, começaram a surgir momentos públicos de reconciliação. Grupos organizaram vigílias de adoração. Missas de reparação foram celebradas em várias dioceses. Muitos pediram para renovar suas promessas batismais. Casais realizaram casamentos coletivos, regularizando de vez sua vida sacramental. Jovens organizaram procissões penitenciais, rezando pelas almas confusas e afastadas. Em meio a esse movimento de retorno às raízes da fé, houve também milagres discretos, mas inegáveis. Pessoas há anos afastadas da igreja retornaram. Confissões longas, com décadas de pecados guardados no silêncio da alma, começaram a acontecer. Casos de conversões profundas surgiram em famílias inteiras. Aqueles que antes zombavam, poucos, começaram a silenciar. Os mesmos que diziam que a igreja perderia fiéis, viram os bancos das paróquias começarem a encher novamente. Não por modismos ou atrações culturais, mas por sede de Deus. Em alguns lugares, grupos dos Giovans passaram a se reunir para estudar a vida dos santos, para rezar o rosário, para praticar o jejum e a penitência. Havia sofrimento? Sim, mas havia sobretudo uma profunda experiência de graça, como se Deus estivesse purificando sua igreja, com o amor de pai, mas com a firmeza de quem deseja a salvação de seus filhos a qualquer custo. E então veio o momento decisivo. O sim. Homens e mulheres que por meses, anos, talvez décadas, haviam vivido em cima do muro, agora desciam decididamente para o lado da fidelidade. Tomaram a decisão de mudar de vida. Buscaram o sacramento da confissão com sinceridade. Reataram sua amizade com Deus. Voltaram a comungar, desta vez com um coração verdadeiramente arrependido e disposto à mudança. A prova havia sido dura, mas a vitória da graça era ainda maior. Nas palavras de um sacerdote durante a homilia, de uma missa solene de ação de graças, o Senhor permitiu que passássemos pelo fogo, mas o fogo não nos consumiu, apenas queimou o que precisava morrer dentro de nós. Hoje, somos mais igreja. Hoje somos mais fiéis. Hoje, somos mais dele. Aqueles que permaneceram fiéis até o fim começaram a experimentar uma alegria que só a verdade pode proporcionar. E o nome de Papa Leão XIV, antes pronunciado com receio ou até com resistência, agora era lembrado em orações com gratidão. Porque, no fundo, muitos começaram a entender. Foi preciso alguém ter a coragem de sacudir a árvore, para que os frutos verdadeiros permanecessem. O dia amanheceu com um céu limpo, como se a própria criação soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Em muitas cidades, os sinos das igrejas tocaram mais cedo que o habitual. Convocações para a Santa Missa, para momentos de adoração e para atos públicos de fé eram anunciadas com entusiasmo renovado. Era o domingo da festa de Cristo Rei e Áquila Deita. Carregada de significado, parecia o momento perfeito para selar uma nova fase na vida espiritual de milhares de fiéis ao redor do mundo. As igrejas, antes marcadas por uma certa frieza e formalidade, agora estavam cheias. Famílias inteiras ocupavam os bancos, com crianças no colo, idosos de mãos postas e jovens com os olhos fixos no altar. A celebração seguia em silêncio reverente. Quando o sacerdote elevou a hóstia consagrada, muitos não conseguiram conter. Pela primeira vez em muito tempo, aquele momento parecia carregar um peso ainda maior. O peso da decisão. O peso da entrega. O peso de uma fé renovada. Nos confessionários, até minutos antes da missa, ainda havia filas que não queriam se aproximar da comunhão sem antes lavar a alma. Lágrimas de arrependimento, confissões emocionadas, promessas de mudança de vida. O sacramento da reconciliação voltava a ocupar o lugar central nas vidas de muitos. E então, no momento da homilia, o sacerdote subiu ao ambão, com um semblante diferente. Com a voz embargada pela emoção, começou dizendo: durante muito tempo, fechamos os olhos para a verdade, amaciamos a palavra de Deus, para que ela não doesse tanto.
Fizemos silêncio quando deveríamos ter gritado. Hoje, não podemos mais adiar. Hoje, Cristo nos chama a ser fiéis até o fim. Não há mais espaço para desculpas. Não há mais tempo para relativismos. Hoje é dia de decisão. Ou somos dele, ou não somos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cada phrase parecia atravessar os corações como uma espada. E então, como num movimento espontâneo, sem que fosse combinado, muitos fiéis começaram a se ajoelhar no próprio lugar. Um gesto de entrega. Um gesto de humildade. Um gesto de quem reconhece que precisa de Deus. Em alguns lugares, sacerdotes conduziram o ato de consagração pessoal ao Sagrado Coração de Jesus. Em outros, a Assembleia inteira foi convidada a renovar as promessas batismais. Houve quem erguesse as mãos em sinal de rendição espiritual. Quem chorasse em silêncio, sentindo-se finalmente livre do peso que carregava há anos. Quem, pela primeira vez, rezasse com um coração verdadeiramente aberto, sem reservas, sem máscaras. E por toda parte, um único pensamento parecia ecoar nos corações. Senhor, obrigada por me permitir viver esse tempo. Obrigada por este Papa que teve a coragem de nos chamar de volta. Obrigada por não desistir de mim. As palavras de Papa Leão XIV, proclamadas semanas antes, agora eram repetidas de memória por muitos fiéis. Não temam a verdade. Não temam a exigência do Evangelho. Não temam a conversão, porque todo esforço pela santidade será recompensado, com a paz que o mundo não pode dar. E naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, muitos sentiram essa paz, de forma verdadeira, profunda e duradoura. Aquela era a vitória da graça. Aquele era o clímax espiritual de uma jornada de luta, dor e transformação. E naquele instante, ficou claro para todos: a igreja estava viva. Mais viva do que nunca. Os dias que se seguiram aquele domingo foram de uma serenidade diferente. Não porque os problemas do mundo tivessem desaparecido, não porque as críticas ao Papa Leão XIV tivessem cessado, muito menos porque a batalha espiritual houvesse terminado, mas porque, no íntimo de milhares de corações, a decisão já estava tomada. Agora, a missão era clara: perseverar na fé, custasse o que custasse. Em cada canto do mundo, católicos começaram a dar testemunho com a própria vida. Não mais uma fé de aparência, de palavras bonitas ou de discursos politicamente corretos, mas uma fé de joelhos dobrados, de confissões sinceras, de comunhões vividas com temor e tremor. Nas redes sociais, os mesmos que antes evitavam polêmicas passaram a defender a igreja com coragem. Padres antes inseguros agora pregavam com outra. Jovens antes dispersos agora organizavam adorações, vigílias e grupos de estudo da doutrina. Pais de família começaram a ensinar os filhos o catecismo com mais empenho. Casais que por anos viveram de forma irregular começaram a construir um caminho real de santidade. Religiosos voltaram a usar com alegria seus hábitos, como sinal público de sua consagração. E no centro de tudo isso, uma figura permanecia. Como referência, Papa Leão XIV, suas homilias começaram a ser transcritas e compartilhadas em centenas de grupos de WhatsApp. Seus discursos eram debatidos nas reuniões de pastorais. Suas catequeses eram lidas por famílias inteiras antes de dormir. Ele não buscava aplausos. Não procurava agradar. Seu olhar permanecia fixo na missão que Deus lhe confiara: confirmar os irmãos na fé e conduzir o rebanho à verdade. Mesmo aqueles que ainda carregavam dúvidas começaram a reconhecer: a igreja precisava dessa correção de rota. Era dolorosa, sim, mas necessária. Como um médico que, ao encontrar uma ferida infeccionada, precisa intervir com decisão antes que a doença avance. Nas comunidades mais simples, as mudanças foram ainda mais visíveis. As filas para os sacramentos aumentaram. As capelas de adoração passaram a ter turnos extras. Missas que antes tinham bancos vazios agora mal comportavam os fiéis. E por onde se olhava, havia sinais discretos de uma nova primavera espiritual. Havia mais modéstia no vestir, mais reverência nas igrejas, mais sede de formação doutrinária, mais desejo de santidade. As palavras do Papa se cumpriam diante dos olhos de todos. A poda é dolorosa, mas é ela que permite que a árvore dê frutos. Hoje, quando muitos olham para trás e recordam o tempo de confusão, percebem o quanto Deus foi misericordioso em permitir um pastor que, com coragem, apontou novamente o caminho da cruz, da verdade e da vida eterna. O testemunho desses dias ficou gravado nos corações. E se alguém perguntar daqui a alguns anos como foi viver esse tempo, a resposta virá com um sorriso de gratidão.
Foi difícil, mas foi o tempo em que Deus nos chamou de volta para casa. Que cada um de nós, inspirado por esse momento histórico, tome a decisão de permanecer fiel, porque a verdade não muda e a graça sempre vence. Que Deus nos abençoe.